juntos. Convidamos o Senhor a permanecer aqui em nossa presença. Que o Teu Espírito Santo guie cada louvor, cada oração e a manifestação da palavra. Enche esse lugar com a Tua paz e transforma os nossos corações. Pai Celestial, abrimos os nossos corações diante da Tua presença. Pedimos que a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nossos corações e nos edifique, que o nosso louvor Te glorifique e que esse culto não seja apenas rotina, mas um tempo de renovação e de transformação. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu penso que os irmãos abram suas Bíblias aí do Salmo 127. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comendo pão de dores, pois assim dá eles a seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem
que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém, irmãos? Bom, irmãos, esse Salmo 127, ele refere-se, tem um significado muito importante, né, na vida dos crentes, dos irmãos, o seguinte, porque refere-se ao sentido da casa, refere-se à família, ao lar, ao futuro, né, e aos projetos da vida, indicando que sem Deus os relacionamentos e conquistas podem desmoronar. Então, quer dizer que, às vezes, em muitas situações, tentamos fazer de tudo, mas não colocamos Deus à frente das coisas. E sem Ele, nada é possível, né? Então, assim, que possamos meditar nesses salmos e possamos colocar Deus à frente dos nossos propósitos. Que Deus possa estar à frente dos nossos anseios, né? Que possamos estar sempre colocando Ele à frente de tudo. E sabemos que o Senhor é um Deus que Ele não desiste de nós, Ele está conosco, porque a palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E saber que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é um Deus misericordioso. E nós devemos louvar o Senhor, porque a palavra de Deus diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Adore o Senhor nessa noite, igreja. Declare que o reino dele é eterno. E que de eternidade a eternidade tu és Deus, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor mais esse louvor, porque Ele é digno de ser adorado. As mãos se levantam.
tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, por ser o Deus da nossa vida, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos comprou com alto preço, o sangue derramado do Senhor ali na luz do Calvário, Jesus. Oh Deus, obrigada pela tua presença maravilhosa neste lugar, Senhor. Oh Deus, que possamos te louvar, Senhor, agradecer ao santo nome, Senhor, porque o Senhor é digno de ser adorado, Jesus. O Senhor é digno de ser engrandecido, Pai. Oh Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Jesus. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Engrandecido é teu santo nome, Senhor. Oh Deus, o Senhor é digno de ser exaltado, Senhor. Oh Deus, tu és exaltado. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que o Senhor é exaltado, Jesus. E só o Senhor reina, Pai, sobre todas as coisas. O Senhor é Deus, ó Pai. Ó Deus, antes mesmo, ó Pai, de tudo ser criado, o Senhor já existia, Deus. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas, o Criador de céus e terras, o Deus que nos criou, Pai. E a tua palavra diz que no princípio o Senhor é o Verbo. E o Verbo ele se fez carne, ó Pai, e habitou no meio de nós, ó Pai. E obrigada, Jesus, por ter habitado no meio de nós. Obrigada por ter estar habitando em nosso coração, Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Pai. O Senhor é digno de ser exaltado, Jesus. Declara, Senhor, igreja, que Ele é exaltado. Aleluia, Jesus. Exaltado pra sempre, exaltado o seu nome.
Aleluia, Senhor. Louvado e teu santo nome, Jesus. Quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos aflitos, orgulhosos, mas o Senhor Ele quer quebrar o nosso orgulho. O Senhor Ele quer quebrantar o nosso coração, transformar a nossa vida. Porque Jesus, Ele veio como Deus, mas Ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo Ele se humilhou, assumiu a forma de servo. E muitas vezes a gente não quer assumir a nossa forma de servo. Às vezes a gente quer fazer as nossas vontades. E não é assim, a gente tem que deixar o Senhor agir no nosso coração, no nosso interior. O Senhor, purifica-me, Senhor. Amém, Jesus. Transforma o meu coração, Jesus. Não venha fazer a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita sobre a minha vida. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu declaro nessa noite, Senhor, quebra meu orgulho. Senhor, faça-me descer, Senhor, aonde que o Senhor permitir ou o Senhor quiser que eu vou. Então eu irei, Senhor, mergulhar no teu amor, Jesus. Eu declaro nessa noite, quebra meu orgulho, Jesus. Preciso ser purificado pelo Senhor, Jesus. Oh
As paz, irmãos, boa noite, muita alegria, né? A gente está aqui hoje, o privilégio de poder estar aqui e servir o Senhor, ter um tempo de louvor. E nessa noite, irmãos, vamos ter um tempo de intercessão. Queria que os irmãos vão interceder por essa igreja, pelos ministérios aqui, né? A gente tem nosso tempo de intercessão toda terça-feira, de 7 a 7h40. É um tempo muito importante e muito abençoado, que a gente tem tido aqui. E também deixar esse convite para a igreja. Né? Vamos orar aqui pelas famílias. Né? Nós sabemos aí que as famílias a todo tempo elas são bombardeadas. Né? E nós sabemos que a família é o plano do Senhor. Né, irmãos? Então é um privilégio poder ter uma família. Então assim, vamos orar pelas nossas famílias, por esse bairro da Palha, por essa cidade, né, irmãos? Uma cidade que, se a gente, cada um de nós, irmãos, cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou, irmãos, a gente vai fazer a diferença nessa cidade. Então, vamos refletir sobre isso, vamos orar, vamos ter um tempo de colocar diante do Senhor, apresentar essas vidas diante do Senhor, dizer a nossa família. Todos nós temos várias dificuldades, colocar isso diante do Senhor, irmãos, porque Ele é o nosso socorro. É só Ele que pode nos ajudar, é só Ele. Às vezes, irmãos, a gente procura várias situações para tentar resolver os nossos problemas, mas a gente, uma só coisa pode resolver o nosso problema, um só, que é Jesus. Então vamos ter esse tempo de intercessão, pode ficar à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano e criador de todas essas coisas. Senhor, Tu és soberano, Pai. O Teu nome está acima de todo nome, Tu és exaltado como foi aqui colocado, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, Pai, bendizemos o santo nome do Senhor. Ó Pai, aqui nós apresentamos diante do Senhor, Deus, esse bairro da Palha, pedimos o Senhor pelos 4 cantos deste bairro, Senhor, que sejam alcançados pelo Senhor. Que a Tua palavra seja ministrada sobre cada vida. Deus, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, nós pedimos o Senhor, Deus, que o Senhor venha abençoar essa igreja, abençoar, Senhor, cada ministério, Senhor, cada liderança, Pai, que sejam instrumentos usados pelo Senhor para a Sua glória. Não é sobre nós, Pai, mas é sobre o Senhor, Pai. É um privilégio nós poder servir, poder estar aqui na Tua casa. Nós agradecemos, colocamos aqui diante do Senhor cada família, Senhor. Em um tempo onde nós temos visto as famílias sendo bombardeadas, os filhos sendo bombardeados, ó Pai. Mas, Senhor, o Senhor possa selar em cada família com o Teu Espírito Santo, Senhor. Famílias, ó Pai, que amam a Tua palavra. Homens, ó Pai, que cumprem bem o seu papel como líder espiritual de suas casas. Mulheres, ó Pai, mulheres de oração, mulheres que amam a família, Senhor. Filhos, ó Pai, que são herança do Senhor. Ó Pai, nós pedimos a Ti, Deus, cubre, Deus, cada família. Toma, Deus, aqui cada irmão diante do Senhor. Cada irmão que está aqui nesse momento, Pai, representa uma família. Senhor, que sejam, Senhor, os homens verdadeiros, ó Pai. Servos aprovados do Senhor, Pai. Homens que amam a Tua palavra. Homens que choram pela família, Senhor. Homens, Senhor, Deus, que cumprem com aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. As mulheres, ó Pai, que sejam mulheres que amam a Tua palavra, Senhor. Mulheres que amam a família, mulheres comprometidas com a obra do Senhor. Ó Pai, nós pedimos a Ti para essa cidade, Senhor. Que essa cidade vai ser alcançada pela Tua palavra. Ó Deus, cada ministério, Senhor Deus, que sejam ministérios, ó Deus, ali, direcionados pelo Senhor para exaltar o Teu santo nome. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor aqui, Deus, a vizinhança dessa igreja. Ó Pai, nós sabemos que tudo aquilo que é dito aqui nessa igreja, Pai, de alguma forma impacta a vida dessas pessoas, Senhor. E que essas pessoas, Deus, venham ouvir a Tua palavra, porque nós sabemos que é através de ouvir a Tua palavra que vem a fé, Senhor. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, fique à vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Toma diante do Senhor de cada coração, Senhor. Que possamos, Senhor, estar aqui com o único propósito, Senhor, de buscar mais de Ti, Senhor Deus. Ó Pai, prepara cada coração, Deus, para ouvir a Tua palavra, para a Tua palavra ter poder, Senhor. Vem enchendo de cada vida, Senhor. Pai, Deus, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, Senhor. Tira tudo aquilo que é de nós
Jesus. Muito obrigado, Pai. Oh, Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Nós pedimos a Ti por esse mundo, pela família pastoral, por cada família que é representada. Oh, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Família, Deus, é o plano do Senhor, Pai. E os planos do Senhor, Pai, são perfeitos, ó Pai. Toma diante do Senhor, meu Deus. Nós agradecemos a Ti, Pai. Te exaltamos, bendizimos o Teu santo nome, Pai. Que tudo seja para honrar, Deus, para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te exaltamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que ministraram louvor, que oraram. Deus abençoe a todos. Efésios capítulo 6, amados, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, resistir firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Podem se sentar, queridos. Meus amados irmãos, o Senhor colocou em meu coração hoje essa palavra para transmitir à igreja aqui presente. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Não me deterei aos pormenores de cada armadura, de cada parte dessa grande armadura de Deus,
gostaria de explicar-lhes que nós estamos no ambiente de batalha. Nós estamos numa maratona. A vida cristã não é uma vida parada, não é uma vida de ócio, não é uma vida de descanso apenas, mas é uma vida de atuação constante, de atividade profunda, e nós precisamos sempre estar atentos. Quando os apóstolos falam da nossa peregrinação cristã, eles falam e chamam essa peregrinação de maratona, ou de um bom combate do Evangelho. Nunca é algo de descanso apenas neste mundo, mas sim algo que devemos percorrer, correr e desembaraçar-nos de tudo aquilo que traz peso para a nossa alma. Mas antes de introduzirmos aqui nessa parte de Efésios, gostaria de contar um pouco sobre essa carta. Dar aqui uma breve introdução sobre todos os capítulos que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Irmãos, essa carta ela é maravilhosa. É uma carta gloriosa. O apóstolo Paulo, cheio de amor pela igreja de Éfeso, tendo em vista que ele enfrentou várias dificuldades para fundar aquela igreja de Éfeso, e lembrando os irmãos que não foi só ele responsável pelo crescimento da igreja de Éfeso. E tivemos ali Apolo, um grande pregador, eloquente, que convenceu os judeus de que Jesus Cristo era o Messias. Tivemos Priscila e Áquila, que pregou profundamente ali naquela igreja. E o apóstolo Paulo, depois de ter ficado ali 3 anos, ele foi embora, reuniu-se com os anciãos e falou com os anciãos da igreja de Éfeso sobre a responsabilidade de cuidar daquela igreja, de amar e zelar por aquela igreja, que foi comprada pelo sangue de Deus. E o apóstolo, depois de anos, escreve para os Efésios para falar-lhes da gloriosa obra de Cristo a favor de nós. E eu gostaria que você também meditasse nessa grande obra de Jesus realizada por nós na cruz do Calvário. Os irmãos que estiveram aqui na terça-feira devem se lembrar do último slide que apresentamos no estudo, que foram as lágrimas de Cristo, foram as dores de Cristo que nos salvaram e não nossas mãos cansadas. E essa obra é tão belamente narrada aqui no livro de Efésios, nessa carta maravilhosa, que eu fico apaixonado toda vez que eu leio Efésios. O capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele já vai começar trazendo uma grandiosa notícia para aquela igreja. Olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já quer trazer para aquela igreja: olha, vocês devem ter a consciência de que todas as bênçãos estão sobre vocês, de que não falta uma parte, não falta um detalhe, todas as bênçãos de Deus estão sobre vocês, porque Cristo comprou com seu sangue, Cristo comprou com a sua morte na cruz. Então nunca tire da sua mente que você já foi abençoado. Amém. É uma realidade que nós devemos guardar. E nesse mundo que vivemos, irmãos, essa realidade tem sido perdida pelos cristãos. Quantos cristãos, eles pedem oração para Deus desfazer a macumba, para Deus desfazer o trabalho, para Deus desfazer o mal olhado. Isso é crente que não tem consciência de que já foi completamente abençoado. Não existe maldição em nossa vida. Tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que constava de ordenanças, tudo aquilo que trazia acusação de morte contra nós, Jesus cravou na cruz, irmãos. Amém. E se você não crer nisso, o diabo vai cirandar sobre sua alma, vai cirandar sobre sua vida. Você precisa ter consciência que Deus já te abençoou, que Deus já te aceitou. E a partir, irmãos, do capítulo 1, do versículo 3, o apóstolo vai narrar ali algumas bênçãos que ele realizou por nós. E ele vai falar assim: olha, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, meus irmãos. Fique sempre com isso em mente. As bênçãos com as quais Cristo nos abençoou são bênçãos espirituais. Propiciação, redenção, purificação de pecados, perdão de pecados, tudo isso nós fomos abençoados.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito, o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui nós temos uma descrição das bênçãos de Deus sobre nós. Primeiro, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, irmãos, não apenas antes do nascimento, mas antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. O Pai estava lá na eternidade. Na eternidade Ele nos conheceu. Aquele que Ele conheceu, esse também predestinou. Então Deus, antes de criar o céu, antes de criar a terra, Ele já te conhecia. E quando Deus olhou para a eternidade, para o futuro, sabe o que Ele viu em você? Sabe o que Ele viu em mim? Tem uma música que diz aí, né? Eu não sei o que Ele viu em mim. Ele não viu nada além de pecado, irmãos. Ele não viu nada além de miséria. Todos nós estávamos extraviados, andávamos como ovelhas errantes. E quando Ele olhou para nós, Ele nos amou. Ele nos escolheu, irmãos. Deus não é como um técnico de futebol que escolhe os melhores jogadores. Pelo contrário, Ele escolheu os pequeninos, os miseráveis, os pobres, aqueles que não tinham nada para oferecer. E nós estamos aqui, irmãos. E às vezes nós vemos que isso é de pouco valor, consideramos isso como nada. Quantos que prefeririam ter uma mansão, um iate, o carro do ano? Mas o fato de sermos escolhidos por Deus, irmãos, isso deve trazer para nós grande alegria. Deus, quando Ele quer demonstrar o seu amor pelo povo de Israel em Malaquias, Ele fala assim: vocês estão dizendo por aí que eu não amo vocês, mas nisso demonstrou-se o meu amor, no fato de eu ter escolhido vocês, mesmo quando vocês não eram nada, nem ninguém. Deus, quando Ele foi no mercado da história humana, na mesa de batata só tinha batatas podres, não tinha batata boa. Todas as batatas estavam apodrecidas pelo pecado. E Ele escolheu as batatas. E Ele escolheu, e Ele foi salvando, e Ele foi restaurando, e Ele foi abrindo a mente, abrindo o coração, irmãos queridos. Muita gente se gloria: eu apertei a mão de Lula, eu tirei foto com Bolsonaro, eu tirei foto com Neymar. Nós fomos escolhidos pelo Senhor do céu e da terra, meu irmão. Isso deveria ser o suficiente para todas as nossas carências serem preenchidas. Por que nos sentir carentes? Por que sentimos falta do amor do pai, do amor da mãe, sendo que Ele nos amou a ponto de entregar seu próprio Filho por nós? E às vezes andamos mendigando emoções nesse mundo perdido, porque não temos consciência de que Deus nos amou, de que Ele nos valorizou, e nos valorizou a ponto de dar o seu Filho numa cruz por nós. Ele nos escolheu. E Ele também nos predestinou, segundo o conselho da sua vontade. Ô palavrinha difícil de engolir nos nossos dias. Predestinou. É dar um destino de antemão. Essa palavra é difícil de engolir porque vivemos num país democrático, onde o ser humano ele quer ter aquela liberdade proferida pelos existencialistas. Não foi Jean Paul Sartre que dizia: o homem está condenado a ser livre, e para ser livre Deus não pode existir. Simone de Beauvoir que disse por aí que não se nasce mulher, se torna mulher. Então essa noção de um Deus que cria você para um determinado fim não é aceita, por causa que essa filosofia humanista predomina em cada área da vida humana. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus nos escolheu, e como um flecheiro que lança a flecha em uma direção,
Ele nos lançou em direção a Cristo Jesus, para sermos a imagem do seu Filho, para parecermos com Jesus Cristo, irrepreensíveis, santos em amor, para que um dia vencêssemos o pecado, para que um dia andássemos como Jesus, falássemos como Jesus, pensássemos como Jesus Cristo. Ele nos lançou nessa direção, irmãos. Quando Jesus disse para os seus apóstolos: sem mim nada vocês podem fazer, vocês não podem ir adiante. Eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim dá muito fruto. Os seus frutos só serão verdadeiros se vocês estiverem em mim. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Antes de José nascer, Deus já tinha o determinado para ser governador do Egito. E olha quantas coisas que aconteceu no caminho dele. Mas ele foi lá no governo do Egito. Foi parar lá no governo do Egito. Deus fez uma promessa para Abraão: vou colocá-lo e vou dar a você e seus descendentes toda essa terra onde você pisa a planta de seus pés. Mas olha o caminho pelo qual Deus guiou o seu povo. Deus guiou o seu povo pelo meio da tormenta. Deus guiou o seu povo pelo meio do mar, pelo meio do fogo, pelo meio da nuvem. Deus guiou pelo deserto, mas que Ele cumpriu a sua promessa, Ele cumpriu a sua promessa. Irmãos, nós devemos ter isso em consciência. Sabemos que Deus está com nossa vida em suas mãos, e o nosso destino pertence a Ele, não pertence ao diabo, não pertence ao mundo, não pertence a nós mesmos, pertence às mãos do nosso bom Senhor. Por isso, confiaremos nele. Senhor, hoje eu posso estar na cova, mas o Senhor me predestinou. Senhor, hoje eu posso estar no calabouço, sofrendo, padecendo, mas o Senhor me predestinou. E não nos predestinou para o governo do Egito, não nos predestinou para assumir uma Canaã terrena. Ele nos predestinou para a cidade celestial, a Jerusalém do céu, irmãos. Aleluia. Descansemos em suas boas mãos e venhamos saber que Deus nos abençoou, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Nos revelou o mistério da sua vontade. Ele mostrou para nós o que Ele quer de nós. Ele mostrou para nós qual é o caminho da verdade. Mostrou para cada um o que é o caminho da santidade. O que Ele quer de você, homem. O que Ele quer de você, mulher. Está tudo aqui registrado na Sagrada Escritura. Ele abriu a nossa mente, irmãos. Ele abriu o nosso entendimento para conhecer a sua verdade. No capítulo 1 também, o apóstolo Paulo, ele ora para que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ele deseja isso para a igreja. Eu quero que vocês cresçam no conhecimento de Jesus. Eu quero que vocês aprendam mais sobre Jesus, para que assim vocês venham vencer as armadilhas do diabo. No capítulo 2 ele vai falar sobre a grande obra que Deus interveio. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. No passado vocês eram escravos da carne. No passado vocês eram escravos dos pensamentos. No passado vocês eram escravos do príncipe deste mundo, que opera nos filhos da desobediência. No passado vocês eram filhos da ira. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos vivificou. Ele nos ressuscitou. Você não tem desculpa para chegar aqui e falar assim: pastor, eu sou escravo dos meus desejos. Eu não consigo me controlar. Você era escravo dos seus desejos, mas agora Jesus te ressuscitou, irmão. Ele mudou a sua natureza. Ele ressuscitou você. Seu velho homem morreu com Ele na cruz do Calvário, e o seu novo homem ressuscitou com Ele também. Você não pode chegar aqui e dizer que é escravo dos pensamentos. Quantas vezes no passado nós éramos escravos da tradição, irmãos? Os velhos pensamentos que governavam a nossa mente. Se passasse debaixo da escada, a pessoa ficava com medo da maldição. Crenças que não sabíamos de onde vinham, mas estavam aqui. Crenças limitantes. Quando olhavam para a existência humana, não podia passar um gato que ficava com medo. Crenças que não tinha nada a ver com a verdade da palavra. Você não é mais escravo desses pensamentos. Seus padrões mentais mudaram. A Bíblia diz que hoje você tem a mente de Cristo. Pense como Cristo. Veja as coisas como Cristo via. Ele mudou você por dentro.
Irmãos, a educação pode até educar nosso lado por fora, pode até modelar, ensinar o nosso jeito de sentar, o nosso jeito de comer na mesa, mas só Jesus pode nos transformar por dentro, e Ele fez isso na nossa vida. E Ele também nos livrou daquele estado de filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós. Mas hoje nós não somos mais filhos da ira. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: hoje vocês são filhos de Deus, família de Deus, firmados no fundamento dos apóstolos. Vocês estavam longe, mas agora vocês foram aproximados, porque Jesus os reconciliou com Deus. Hoje você é amigo de Deus. Hoje você é amigo do Senhor. Não existe mais separação. Aquele abismo que separava você de Deus, Jesus desfez na sua morte na cruz. Hoje você então pode clamar: Abba, Pai. Papaizinho, meu amigo. Ó Senhor, eu amo estar na sua presença. Você não é mais filho da ira. Você agora é filho de Deus. E Satanás, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entender que na batalha espiritual, Satanás ele não quer fazer você pecar primeiro. Ele não quer fazer você cair em pecado. Ele não quer fazer você voltar à bebida primeiro. Ele não quer fazer você voltar ao jeito antigo de viver. Ele quer fazer você perder essa noção de identidade. Ele quer fazer você esquecer disso aqui. Ele quer que você não entenda que você foi abençoado. Ele quer que você ache que você não tem valor algum e que Deus não te escolheu. Ele quer que você abandone a crença de que Ele te predestinou. Porque no dia que você perder essa identidade, você está nas mãos dele. A primeira tentação dele com Cristo na batalha espiritual de Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele atacou a identidade de Jesus. Ele atacou a crença e a certeza que Jesus tinha de ser Filho de Deus. E é isso que Satanás vai querer fazer com você. No dia que você tropeçar, ele vai dizer: você não é filho de Deus, senão você não teria feito isso. Você não é filho de Deus, senão você não estaria sofrendo. Você não é filho de Deus, porque senão você não estaria sofrendo falta de pão. O que ele quer primeiro é tirar a sua identidade, irmãos. Porque se você perder a identidade que Deus construiu para você, ele vai construir outra para você. E a identidade que ele constrói para você é para te levar ao inferno. Ele vai te manipular. Mas se apegue nisso: eu já fui abençoado, eu já fui escolhido, eu já fui predestinado, eu já fui ressuscitado com Cristo Jesus, o meu Senhor. E Ele não terá brecha. Ele mostrou para Eva o que faltava. Eva, ô Eva, Ele disse para não comer desse fruto, Eva. Ele mostrou para Eva o que faltava. Ele tocou uma relação de Eva com Deus. Então ele falou isso, Eva, porque ele não quer que você seja igual a ele. Feriu a relação, feriu a identidade de criatura amada, de criatura cuidada. E nesse momento, Eva deixou a sua identidade ser construída pelo diabo. E aí sim, acabou, Eva. Acabou. E quantas vezes isso acontece conosco? É como se fosse a relação de um casal. Fazendo estudos sobre casamento, sobre psicologia da mulher, do homem, a gente vê como que os adultérios começam. Porque vai atingindo na falta. Pega bem na falta. Então, você não tem isso, então eu vou te oferecer isso. Está vendo? O seu marido não cuida de você. O seu marido não te dá a atenção. Satanás fez isso com Deus. Ele jogou do mesmo modo. Está vendo? Deus só fez isso porque ele está querendo o seu mal. Tocou a identidade. E na nossa batalha espiritual, é nisso que Satanás vai querer tocar. No dia que ele convencer você de que você não é abençoado, que você não é escolhido, que você não é predestinado, que você não é amado, você caiu nas mãos dele. E aí você está prestes a voltar para trás. O apóstolo Paulo continua, e ele fala sobre a unidade da fé no capítulo 4, que quando Jesus veio, ele levou consigo, quando subiu aos céus, cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele deu aos homens poder. Ele deu dons apostólicos, pastorais, de mestres, de doutor, de evangelistas, para que a igreja fosse crescendo cada vez mais.
para que ela não ficasse como um menino, que uma hora vem para cá, outra hora vai para lá, como folha seca tocada pelo vento. Você já viu um crente que não tem conhecimento de Bíblia? Num dia ele crê que é abençoado, no outro dia ele crê que é amaldiçoado. Porque não tem fixidez, não tem firmeza na verdade, não está ainda alicerçado na Sagrada Escritura. Mas o apóstolo está dizendo que Deus, Ele não só enviou Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, mas Ele também nos deu meios para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dando os apóstolos, os pastores, doutores, evangelistas, mestres, e depois ele começa com a questão moral da igreja. No capítulo 4, versículo 17, aí vem a questão moral. Não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, na dureza de seus corações. Não andeis assim. Lá no versículo 27, no capítulo 4, fala: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Vocês estão em peregrinação. Não ache que essa liberdade que Deus deu a vocês é para vocês usarem ela de qualquer modo. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: olha, não deis lugar à carne. Aqui ele vai dizer: não deis lugar ao diabo. Irmãos, a nossa liberdade cristã nos permite muitas coisas, mas às vezes nós damos lugar ao diabo. Nós damos lugar à carne. Não confie na sua carne. Não confie no diabo. Não subestime o seu inimigo. Não despreze as astutas ciladas do diabo. Ele é manipulador, ele é inteligente e ele sabe convencer. Se ele seduziu um terço dos anjos, seduziu um casal no jardim do Éden, quanto mais nós. Não devemos desprezar os seus ardis e subestimá-lo. E às vezes damos brecha para Satanás, damos brecha para o diabo. Nós entramos no ambiente da tentação, confiando em nós mesmos, e daqui a pouco, irmãos, um tropeço. Pedrão, confiando nele mesmo, entrou no ambiente da tentação, e quando foi tentado, caiu prostrado. Não tem nada que te proíbe de entrar num bar, por exemplo. A palavra do Senhor não te proíbe isso. Mas você já tem problema com o alcoolismo. Aí você entra lá só para conversar com seu amigo. Daqui a pouco você está na lama, porque você deu lugar ao diabo, porque você deu lugar à sua carne. Não brinque, irmãos, com você mesmo. Nós somos perigosos para nós mesmos. Certa vez eu estava dando carona para os irmãos. Eu já contei essa história aqui no começo, reconto de novo. E levando para uma outra igreja, um outro culto que nós íamos ter. Aí no meio do caminho, uma das pessoas que estavam conosco falou assim: olha, eu sou uma pessoa que de vez em quando eu tropeço, mas eu tenho um coração bom. Eu olhei para trás do carro e falei: olha, diferentemente de você, eu faço algumas coisas boas, mas o meu coração é mau. Meu coração não é bom. Ela falou o seguinte: eu faço algumas coisas ruins, mas meu coração é bom. Eu respondi o contrário: eu faço algumas coisas boas, mas o meu coração é mau. Não confie no seu coração. Seu coração, ele é corrupto, ele é enganador. Hoje ele fala que você está tudo bem, amanhã ele te coloca no fundo do poço. Hoje ele fala que está tudo legal, alegre, esperança, o sol brilhando no dia de manhã cedo. Mas amanhã, irmão, o seu coração vai fazer você olhar para o mundo como se fosse apenas trevas, sem esperança, sem alegria. Não confie no seu coração. Aí o irmão que estava comigo falou assim: mas se o coração do pastor é assim, imagina o coração das ovelhas. Eu ri, mas é verdade, irmãos. Às vezes a gente acha que nós somos bons. Às vezes, se você for colocado numa situação, você vai cair. Às vezes Deus usa o ambiente para nos proteger de nós mesmos. Por isso que o finalzinho da oração do Pai Nosso é assim: ó, não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Em outras versões diz: não nos deixe cair em tentação. Está dizendo: ó Senhor, não nos deixe no ambiente da tentação. Quando provados, nos dê liberdade, nos dê força para vencer.
Porque às vezes você confia em si mesmo, entra no ambiente da tentação e aí vem a queda. E nesse momento Satanás achou um lugar para destruir tudo, irmãos. E depois só resta arrependimento. Esaú chegou cansado em casa e é no momento do cansaço que o seu irmão ofereceu uma boa sopa. Tome a sopa. Só troque comigo o seu direito de primogenitura. E Esaú, com muita fome, pensou: para que me serve o direito de primogenitura se eu morrer? E entregou o seu direito de primogenitura para Jacó. Irmãos, quantas vezes fazemos isso? Trocamos a comunhão com Deus por um prato de sopa. Mas graças a Deus que o Senhor luta por nós. Graças a Deus que Ele está a nosso favor. E aí ele continua, ainda tratando de questões morais, no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No versículo 1 do capítulo 5, imitem a Deus, olhem para Jesus Cristo, o jeito que Ele lidou com as situações, lide você também, pense como Ele, fale como Ele, ande como Ele andou, trate as pessoas como Ele tratou, reaja às situações como Ele reagiu. Siga os passos de Cristo. Diz o versículo de 1 João que aquele que diz seguir a Cristo deve andar como Ele andou. Aquele que diz amá-lo deve andar como Ele andou. Deve viver como Ele viveu. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O pecado é pecado, irmãos. E nós devemos evitar. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Essa realidade de que fomos abençoados, de que fomos eleitos, de que fomos predestinados, não é para você viver aí de qualquer modo. É para você viver uma vida santa, uma vida entregue ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo entregou o grande discurso da salvação em Romanos capítulo 5, foi-lhe perguntado logo no começo do capítulo 6: então eu poderei pecar para que a graça superabunde? De modo nenhum, se morremos para o pecado, como viveremos ainda para o pecado? Aquele velho jeito de viver morreu, e hoje nós estamos ressuscitados para viver um novo modo de vida. Que você possa viver isso como Deus quer que você viva. E aí o apóstolo vai dar a receita de como viver essa vida que agrada a Deus. No versículo 18 do capítulo 5: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A forma de peregrinar, a forma de viver em santidade, a forma de agradar a Deus nessa nossa maratona é nos enchendo do Espírito Santo, irmãos. E como? A receita que Ele dá aqui é algo maravilhoso: cantando hinos ao Senhor. Não é pesado encher do Espírito. Cante. Irmã, você que está lá na cozinha lavando sua vasilha, cante ao Senhor. Quando você estiver levantando da cama, cante ao Senhor. E quando você não puder soltar sua voz no seu trabalho, cante ao Senhor no seu coração, como diz o apóstolo aqui. Cante a Deus hinos espirituais. Nós precisamos cantar a Deus, dar glória a Deus, mas mais do que isso, sejam agradecidos. Uma forma de encher do Espírito é agradecer a Deus. A murmuração não nos enche do Espírito. A reclamação do que falta não nos enche do Espírito. Mas sim, irmãos, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu. Levantar os nossos 5 pães e 2 peixinhos para o céu e dizer: graças te dou, Pai, pela alimentação que o Senhor me deu hoje. Comece a agradecer a Deus, comece a criar o hábito da gratidão. Feche a sua boca para a reclamação. Fala assim: amanhã eu não vou reclamar. Esta semana eu não vou reclamar. Esse mês eu não vou reclamar. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer ao Senhor. Se faltou feijão, agradeça pelo arroz. Se o pé está doendo, agradeça porque tem um pé. Se você está reclamando, em vez de reclamar que está faltando a gasolina, agradeça a Deus porque você tem um carro, meu irmão.
E assim você estará sendo cheio do Espírito Santo do céu. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Outro modo é sujeitar uns aos outros. É viver aqui. Um jeito de você esvaziar-se do Espírito é viver só para você. Você vai ver como você fica vazio rapidamente. Eu acho interessante de Jesus Cristo que ele sempre viveu para outros, mas ele sempre estava cheio do Espírito Santo. Ele veio para servir, mas ele sempre tinha mais para dar. Ele sempre tinha mais. E nessa sociedade egoísta na qual vivemos, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em último lugar. Como diz, tudo é dele, por ele, para ela. Tudo é meu, por mim, para mim. É o lema da modernidade. Você se aproxima da outra pessoa só pelo que o outro pode te acrescentar. E o lema do cristianismo não é esse. Eu vou fazer pelo outro aquilo que ele não pode me pagar. Eu vou amar. Isso é o amor altruísta. Esse que as pessoas ensinam por aí, que você deve ficar perto somente de pessoas que te levarão para cima. Isso, às vezes, irmãos, é um egoísmo mascarado de santidade. Já imaginou se Jesus ficasse perto só de quem faria ele crescer? Ele não ficaria perto de ninguém, inclusive de nós. Então nós devemos ficar perto e acrescentar algo na vida das pessoas. Sujeitar-nos uns aos outros. Pense no outro. E aí o apóstolo vem falar mais, porque só tem as diferenças de títulos na nossa Bíblia. Mas no texto original é uma continuação. E ele está dando modos de encher o Espírito. Ele vem: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Sejam submissas aos vossos maridos. É uma forma de encher o Espírito. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Outro modo de se encher do Espírito. E continua: filhos, sejam obedientes aos vossos pais como ao Senhor. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Empregados, trabalhem no seu trabalho como se estivessem trabalhando para o Senhor. Patrões, não trate os seus empregados como déspota, mas sim com amor, porque há um Deus no céu maior do que todos, que não faz acepção de pessoas. E assim sendo, irmãos, nós estaremos peregrinando a nossa vida cristã. E aí entramos no assunto da batalha espiritual. E no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pastor, eu não estou forte. Pastor, eu estou cansado. Então dobre-se, ajoelhe-se e fortaleça-se no Senhor. Peça ajuda a Deus. Clame ao Senhor, porque Davizinho, daquele tamanho que ele tinha, ele escreveu no Salmo 18: Deus faz com que meus braços verguem um arco de bronze. A minha força não vem dos meus braços, a minha força não vem do meu coração, a minha força vem de Deus. Eu vou perdoar não é porque eu tenho força suficiente, mas porque o amor de Deus foi derramado em meu coração. Eu vou suportar a dor, eu vou suportar a tribulação, não porque a força brota de mim mesmo, mas porque Ele me deu a paciência como fruto do Espírito Santo. Eu vou andar pela fé, porque Ele me deu o fruto da fé, que também é fruto do Espírito Santo. Fortaleça-se em Deus, irmão. Não tente andar sozinho. Não confie nas forças de suas pernas, porque elas não te levarão adiante. Mas confie em Deus. Na hora que você precisar, vai nascer uma força tão grande contigo, que você vai glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, chegou diante do Senhor e falou: Deus, eu tenho um espinho na carne e não estou aguentando mais. Não sei o que era aquele espinho. Talvez o apóstolo nem citou um espinho, porque o espinho para Josiquel pode ser um. O espinho para Antônio Carlos pode ser outro. Que pode encaixar em diversas vidas. Qual poderia ser o espinho na carne de Paulo? Talvez o espinho na sua carne seja um testemunho que no passado te marca até hoje. Algo que você até hoje tem a consciência angustiada por aquilo. E aí o apóstolo diz: o mensageiro de Satanás, o acusador, o diabo, se levanta e nos bofeteia a face. Senhor, tira de mim o espinho. Pela primeira vez. Depois ele ora: Senhor, tira de mim o espinho. Terceira vez: Senhor, tira de mim o espinho. Deus olha para Paulo e fala: Paulo, não.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Não seja forte em si mesmo, não seja capaz em si mesmo, mas busque em Deus e Deus te ajudará e Ele te fortalecerá, meu irmão e minha irmã. Fortalecer no Senhor na força do seu poder. E aqui, três vezes, o apóstolo vai dizer: estai firmes. No versículo 11, no versículo 13 e no versículo 14. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Depois, no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. No verso 14, no início: estai, pois, firmes. 3 vezes a palavra, o imperativo de estar firmes, permanecer firmes, está escrito aqui. Esse mundo nosso que nós vivemos hoje tem ensinado que batalha espiritual é um bando de crentes sair de um determinado lugar, ir para o alto de um monte e varrer territorialmente aquele lugar e expulsar os demônios daquela região. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo para você ser caça-demônio, como aqueles caça-fantasmas que tem caça às bruxas. Está dizendo: fique tranquilo, o diabo vai vir até você. Ele vem, ele não vai desistir. Se tem uma virtude que Satanás tem, é a perseverança. Ele não desiste. Ele atacou Jesus 1, 2, 3 vezes, e a Bíblia diz: ele afastou até o tempo oportuno, depois ele voltou de novo. Ele sempre volta. O segredo é estar firme, irmão. Não é Satanás, ele não quer te levar você para um modo de vida. Primeiro, ele quer te tirar da onde você está. A mesma coisa, eu estou aqui nessa posição, nesse altar. E um tanto de gente vem aqui, ficar aqui embaixo, porque ele não pode tocar em mim, mas ele vai ficar aqui embaixo, falando: desça daí. Olha a oferta que eu vou te dar. Depois ele manda os inimigos do mundo me pressionarem para eu descer da minha posição. Mas eu preciso estar firme pela fé. É ficar onde você está. Ou seja, não deixe a sua mente se corromper pelos ardis dele. Não deixe de crer que você foi abençoado. Não deixe de crer que você foi escolhido. Não deixe de crer que você foi predestinado. Não deixe de crer que Deus te chamou. Não deixe de crer que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Não deixe de crer que Ele cuida de você. Não deixe de crer que Deus é bom. Porque é isso que Satanás quer. Porque no dia que você deixar de crer, você vai sair do seu lugar. E vai querer tocar em frutos que você nunca tocou antes. Ele quer que você desça da posição. Então, em batalha espiritual, irmãos, o nosso objetivo não é sair dando chute no diabo, mas é sim permanecermos firmes na presença de Deus. É ficar. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou passando uma opressão demoníaca dentro de casa. Eu falei: o que está acontecendo, minha filha? Essa irmã conversando comigo, novata na igreja, deve ter ficado 1 ano, passou pelo processo de discipulado. Mas ela chegou a mim e contou: pastor, estou passando uma luta dentro de casa. Satanás está oprimindo meus filhos. Eu falei: como? Não, porque Satanás, ele está entrando dentro de um ursinho que meu filho ganhou de presente. E de vez em quando eu vejo esse ursinho mexendo. Aí, quando eu chego, o ursinho para de mexer do nada. Aí o meu filho sai andando e vai para perto de uma escada e fica querendo se jogar daquela escada para baixo. Eu perguntei a um pastor que estava fazendo visita na região, e ele disse que o portal do inferno na minha casa é aquele ursinho. Eu olhei para ela e falei: não, o portal de Satanás na sua casa não é o ursinho. O portal que Satanás está achando na sua casa é sua falta de fé. É porque você não crê em Deus. É porque você não crê em Cristo. É porque o diabo está achando a sua falta de fé e está tendo acesso à sua casa. Chega lá na sua casa e fala: Senhor, em nome de Jesus, essa casa está abençoada. Meus filhos estão abençoados, porque o Senhor está comigo. Você vai ver se esse ursinho mexe de novo. Não vai mexer. Porque Deus, irmão, está conosco. Satanás, ele não pode ficar jogando conosco.
Bem maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Mal olhado não pode tocar em nós. Você acha que Satanás pode colocar medo na gente? Não pode. Deixa ele manipular a natureza. O nosso Deus é maior do que tudo e todos. E ele não pode tocar em nós, irmãos. Está escrito que uma mulher crente com um marido descrente gera filhos abençoados. De tal modo que Satanás não pode tocar nem nos filhos. Porque a influência do Espírito dentro de uma esposa crente é maior do que a influência do Espírito de um marido descrente. Se você entender que maior é Deus na sua casa, maior é Deus nos seus filhos, maior é Deus do que tudo, Satanás não vai fazer você sair da sua posição. Ele não vai fazer você perder a sua identidade. Fica firme com o Senhor, querido. Creia em Deus. A planta murchou, foi mal olhado. Não foi mal olhado não, irmão. Confia no Senhor, pelo amor de Cristo. Essas coisas não podem te tocar. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos. Eu contei lá na sede uma vez, no dia que eu estava ministrando sobre a reforma protestante. Aí eu contei uma experiência que eu tive quando uma jovem que eu evangelizei, mas passou 5 anos, perdi o contato com ela viajou, e ela me ligou pedindo ajuda, porque um missionário tinha mandado mensagem para ela no WhatsApp, e estava falando que teve uma visão com ela, e nessa visão, mostrava a vida dela toda amarrada, irmão Alexandre Magno. E como que ele viu a visão? Olha, eu estou vendo, e estou andando por um pasto, e no meio do pasto tem uma trilha de animal. E um capim está amarrado, no outro caminho bem amarrado, e eu vejo você tentando passar, e você tropeça no caminho e cai. Deus está me dizendo que fizeram um trabalho de feitiçaria para você, de tal maneira que o seu caminho está amarrado, por isso que você não consegue um emprego bom, por isso que você não consegue um relacionamento bom, porque alguém amarrou o seu caminho. Minha filha, eu vou orar por você, Deus vai desfazer esse trabalho, só você me enviar R$91 de oferta referente ao Salmo 91 e eu vou desamarrar sua vida. Você está vendo como o diabo trabalha? Ele trabalha na sua falta de fé, ele trabalha na falta de conhecimento de Deus, e ele te manipula, ele te engana e faz você viver dependente de um homem. Ela poderia muito bem levantar-se e dizer: eu já fui abençoada com toda sorte de bênçãos. Pode ter amarrado, pode ter feito, pode ter matado a galinha, derramado a cachaça, mas Satanás não toca em mim, não amarra minha vida já foi desamarrada na cruz do Calvário. Entenda isso, irmão. Nenhuma algema, nenhuma corrente pode amarrar você mais, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por você. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E essa consciência vai te manter livre para todos. Não deixe o diabo derrubar você. Eu falei isso com aquela jovem. Acredito que ela não mandou os R$91 para aquele missionário, porque ela estava agora conhecendo Deus que abençoou. Não deixe Satanás triunfar sobre você. Estará, pois, firmes, orando e vigiando todo o tempo. Continue orando. Continue falando com Deus. E nessa oração, não faça essa oração humanista que temos hoje, que é a oração: Senhor, eu determino a cura do meu filho. Você não tem esse poder. Você não tem o poder de determinar nada. Você não tem o poder de determinar onde você vai almoçar amanhã. Quanto mais a saúde do seu filho ou a segurança dos seus familiares. Olha assim: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, quebrando meu coração, me encha da sua presença. Senhor, em nome de Jesus, que minha família possa te conhecer, Senhor. E no final, seja feita a sua vontade na minha vida. Seja feita a sua vontade na minha vida. E submeta-se. Porque a oração melhora você. A oração, ela melhora o seu relacionamento com Deus. E quanto mais você orar, mais forte espiritualmente você vai ficar. Deus vai te abençoar, querido. Vamos ficar de pé. Não abandone o seu posto. Saul deixou de acreditar diante das ameaças de Golias. Mas Davi não. Davi continuou crendo. Davi continuou confiando. E você possa pedir ao Senhor: Senhor, que eu continue confiando, apesar de tudo.
que eu continue crendo, apesar de tudo. Ainda que o mar esteja diante de mim, que eu continue crendo em suas promessas. Senhor Deus, nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por essa noite. Eu agradeço, Senhor, pela sua obra em nosso favor. Senhor, porque o Senhor morreu, Jesus Cristo, para nos libertar do medo da morte, do medo da maldição, do medo do inimigo. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Oh Pai, que continuemos confiando. Entregamos em suas mãos a nossa família. Entregamos em suas mãos a nossa vida, Senhor. Entregamos em suas mãos o nosso futuro. A nossa vida está em suas mãos, ó bom pastor. Ó Senhor do céu e da terra. Continue abençoando meus irmãos. Continue abençoando essa família da fé, Senhor. E que eles nunca se esqueçam das bênçãos com as quais o Senhor já os abençoou. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ó Deus, que não venhamos deixar de crer em nenhum instante. Que creiamos apesar das trevas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Que venhamos crer em Ti, ó Deus, contra até mesmo a própria esperança. Como Abraão acreditou. Pai, abençoe os seus filhos. Deus querido, porque o dia mal chega. E quando o dia mal chegar, seremos tentados a olhar para trás, seremos tentados a desistir, seremos tentados a voltar. Mas no dia mal, diante das investidas do inimigo, seja a nossa fortaleza, seja a nossa força, seja o nosso general, o nosso defensor, seja, Senhor, o nosso escudo, a nossa muralha de fogo, seja, Senhor, a nossa coluna de fogo que nos protege das investidas do mal. Em nome de Jesus. Amém.